do Futebol Ilimitado, acabou de se encerrar mais uma rodada da UEFA Champions League, na terceira rodada da fase de grupos da temporada 2019-2020, com alguns resultados importantes aqui, que eu vou ressaltar com vocês nessa discussão, sobre esse que seria mais ou menos o primeiro turno, né, da fase de grupos, já que a partir do dia 3 de novembro a gente vai ter o segundo turno, né, os jogos de volta da fase de grupos da UEFA Champions League. Tem um resultado marcante, assim, no sentido de gols, enfim, de vitória mesmo, né? Que foi a vitória do Liverpool sobre o Genk. Aconteceu nessa tarde de quarta-feira, 4-1, né? Com 2 gols do Chamberlain, enfim, um show do Mané, uma grande partida do time do Klopp. Curiosidade, vale lembrar que na temporada passada, quando o Liverpool foi campeão, ele teve dificuldades na fase de grupos, né? Ele não venceu nenhum jogo fora de casa. Aliás, ele perdeu todos os jogos fora de casa naquela oportunidade. O Liverpool dividia o grupo com o PSG, Napoli e o Estrela Vermelha. Dessa vez, o Liverpool conseguiu, enfim, pelo menos uma vitória fora de casa, uma vitória importante contra um time muito fraco, bem na verdade, o time belga, o Genk, realmente em nenhum momento conseguiu assustar, mas tem o seu impacto, né? O Liverpool, mesmo tendo sido campeão na temporada passada, não havia conseguido vencer um jogo fora de casa na fase de grupos. Então, uma vitória realmente importante. No mesmo grupo, a Napoli, que curiosamente também está nesse grupo, né? Estava no grupo do Liverpool na temporada passada, a Napoli venceu o RB Salzburg fora de casa por 3-2, né? Destaque desse jogo é o atacante Haaland, né? Que é o jovem. Chama atenção a campanha do garoto do Salzburg, mesmo que o Salzburg esteja aí apenas com 3 pontos no grupo, com o terceiro lugar, chama atenção a campanha que faz individualmente o garoto, né? Outro jogo de destaque foi um jogo de ontem, né? O Atlético de Madrid, que venceu o Bayer Leverkusen por 1-0, gol do Morata em passe do Renan Lodge, brasileiro, voltou a brilhar aí na Champions League, Libertadores, né? Na Champions League, com uma assistência. Ele que chegou como o único jogador de lateral esquerda praticamente no elenco do Atlético de Madrid, né, que se livrou do Filipe Luís, se livrou do Hernández, né, que foi para o Bayern de Munique, e o Lodge assumiu aí a titularidade, está jogando bem e está merecendo realmente a seleção brasileira. Teve impacto a participação dele nessa partida diante do Leverkusen. Outro resultado também de ontem foi no mesmo grupo, né, a vitória da Juventus, 2-1 para cima do Lokomotiv, com 2 gols do Dybala. Dybala, que não é titular da Juventus, entrou e virou um jogo que estava bem complicado para o time italiano. Estava realmente bem complicado. O Cristiano Ronaldo perdendo algumas oportunidades, o Higuaín também perdendo algumas oportunidades. Acabou que o Dybala entrou e decidiu a partida para o time do Maurício Sarri. O grupo dos Galácticos, né, que tem Real Madrid e Paris Saint-Germain envolvidos, né, ambos venceram. O Paris Saint-Germain venceu por 5-0 o Clube Brugge da Bélgica, né, os times belgas levando goleadas em casa nessa rodada. Destaque para o Mbappé, que entrou no segundo tempo e marcou 3 gols, né? Só isso que o Mbappé fez. Ele que vem se recuperando de lesão. Vale ressaltar esse maravilhoso início de temporada do Di Maria. Eu não sei se ele vai sustentar isso até o final, mas o Di Maria vem consecutivamente com gols e assistências, ajudando muito o Paris Saint-Germain nessa ausência do Neymar. Agora ele vai ficar mais tempo ausente, porque ele de fato se machucou dessa vez, né? Não está só suspenso. Mas é um destaque, não só na UEFA Champions League, como também no Campeonato Francês. O Di Maria vem correspondendo aí, né? Eu diria que vem correspondendo talvez pela primeira vez desde que ele foi contratado pelo Paris Saint-Germain. Ele saiu do Manchester United, né, em 2015, foi para o Paris Saint-Germain. Acho que até agora ele não tinha convencido dessa contratação. Está começando a jogar muita bola pelo lado direito, abrindo jogadas, fazendo gols, assistências, dribles desconcertantes contra os adversários. Vale destacar aí sim esse início de temporada do Di Maria, o melhor jogador do Paris Saint-Germain e talvez o melhor jogador da UEFA Champions League até agora. No mesmo grupo, né, como eu disse, o grupo dos Galácticos, o Real Madrid venceu o Galatasaray fora de casa com muita dificuldade. Gol do Kroos, né, num passe
do Hazard, uma bola que desviou na defesa. Real Madrid aí um pouco mais tranquilo, né, para a sequência dessa fase de grupos, que não tem sido nada tranquila, tem sido inclusive muito turbulenta para os galácticos do Zidane. O Bayern de Munique derrotou o Olympiacos da Grécia por 3-2 num jogo de muitas reviravoltas. O Olympiacos saiu na frente, o Bayern empatou, virou, levou o empate, depois fez mais um gol. Acho interessante como o Lewandowski tem sido o cara que tira o Bayern de Munique do sufoco constantemente, né? Eu não sei como seria o Bayern de Munique sem esse centroavante, que sem dúvida nenhuma tem sido um dos grandes jogadores do Bayern de Munique nos últimos anos. No mesmo grupo, o Tottenham venceu o Estrela Vermelha até com certa facilidade por 5-0, jogando dentro da sua casa. O Tottenham, que havia levado uma goleada do Bayern, né, na última rodada, acho que com esse 5-0 meio que dá uma compensada na questão do saldo de gols, né? Zerou o saldo de gols, importante para o time do Kane e companhia, que vinha aí num momento turbulento dentro da competição e até mesmo na Premier League, né, onde tem constantemente tropeçado em adversários mais fracos. Ainda destacando o futebol inglês, tem dois resultados aí que a gente pode ressaltar, né? A vitória do Manchester City por 5-1 contra o Atalanta. Manchester City com a defesa de volantes, né, jogando com Fernandinho e Rodri na linha de zaga. Até perdeu o Rodri, né, no primeiro tempo, entrou o Stones, mas é curiosa a escolha do Guardiola em improvisar zagueiros, né? Já não é a primeira vez. Ele gosta muito de colocar lateral defensivo como zagueiro, como back central, quarto zagueiro. Não é novidade, né? Até teve um pênalti do Fernandinho que abriu o placar para o Atalanta, né? Mas a grande partida do Sterling tirou o City do sufoco, né? Ele deu as duas assistências para os gols, né, do Agüero, e no segundo tempo ele só fez 3 gols, né? Hat-trick do Sterling, destaque do Manchester City aí mais uma vez, o time do Guardiola com o Sterling alta. E o outro inglês, né, o Chelsea, derrotou fora de casa o Ajax, uma vitória, um triunfo bem interessante aí, que vale a gente ressaltar, porque o Ajax fez uma grande campanha na última temporada, o Chelsea vinha aí também de momentos ruins, né? Inclusive a questão de não poder contratar deixou o time do Lampard aí bem magro, né, na questão de elenco, né, para essa temporada, mas o Chelsea conseguiu essa vitória importante. Havia perdido na primeira rodada para o Valência, depois fora de casa conseguiu devolver os pontos perdidos no Stamford Bridge com vitórias sobre Lille e Ajax, né? Resta ver em qual posição o Chelsea vai se classificar para a próxima fase. Barcelona venceu o Slavia Praga por 2-1 fora de casa. Um jogo em que parecia que o Suárez tinha quebrado aquela zica dele de 4 anos sem marcar fora de casa pela UEFA Champions League, mas não rolou. O gol foi dado como gol contra do zagueiro do time do Slavia Praga. Segue aí o jejum do Suárez, né? O jogo que também teve um gol do Messi. Barcelona aí como líder do grupo, que também tem Inter de Milão e Dortmund, que se enfrentaram hoje, fizeram esse clássico europeu. E a vitória da Inter de Milão por 2-0, completamente justa. A Inter de Milão, inclusive, perdeu um pênalti, né, cometido pelo Hummels. O time do Dortmund aí vai ter que trabalhar muito para resolver seus problemas na questão da armação. Quando não tem o Reus, o time é um pandemônio. Ofensivamente cria muito pouco. E a Inter de Milão com o Lautaro Martinez, né, que fez o primeiro gol, e depois com o Candreva, chegou à vitória. Não vou dizer de forma tranquila, porque seria também errado da minha parte, mas a Inter de Milão tomou muito pouco susto nessa partida. Tivemos também a vitória do Leipzig contra o Zenit, né, por 2-1. O time alemão aí, enfim, voltando a vencer pela Champions League, havia perdido em casa para o Lyon. Lyon esse que perdeu para o Benfica em Portugal por 2-1. Benfica conseguiu a primeira vitória na UEFA Champions League. Amigos, se inscrevam no canal, deixem seu like. Vem vídeos importantes aí, essa quarta e quinta-feira muito agitada em relação a Libertadores da América, ao jogo entre Flamengo e Grêmio. Amanhã a gente volta, né, com mais vídeos e aí querendo também detalhar essa grande semifinal, essa decisão importante entre os clubes brasileiros na Libertadores da América. Siga com a gente, viu? Aquele abraço, galera!